Saudações, eu tenho 2 relatos para hoje, porque os 2 são curtos. Um deles aconteceu hoje, e eu tenho tido uma frequência grande de lucidez, de momentos, pelo menos, de lucidez fora do corpo, porém curtos. Principalmente, talvez, porque quando eu percebo que estou fora do corpo, eu sempre faço aquela averiguação se tem algo ou alguém conectado a mim. E geralmente tem. E a luta para me desvencilhar acaba resultando em eu acordar. Eu até tenho conseguido êxito em tirar praticamente tudo, seja criatura ou coisa. E essa noite foi uma coisa. O contexto ele era de aventura, e eu acho que era projeção desde o início, um desdobramento, o nome que você quiser dar, porque era perseguição. E geralmente, quando você sonha que está sendo perseguido, geralmente não é um sonho, é você fora do corpo, dentro de um contexto criado de forma com boas intenções ou não. Seres com más intenções vão te deixar angustiado, triste com aquilo ali, por algum motivo, talvez para drenar um certo tipo de energia, mas pode ser também seres que estão te treinando, sei lá. Seja como for, ali estava eu fugindo de uma criatura, de criaturas. Sombras, na verdade. E tinha alguém comigo. Eu não escrevi esse relato, então ele vai direto aqui, eu vou tentar puxar. Agora já é meio da tarde, quase fim. E eu tenho que gravar o vídeo porque ele vai ser postado amanhã, sábado, para vocês. Eu estava correndo, tinha alguém atrás de mim, me ajudando. Lembro de ser uma figura feminina. Eu tinha bolas de luz na mão, como se fossem globos. Pequenos assim, não era cristal, eu acho. Era, sabe, aqueles, não sei o plural de abajur, abajures de lua que você encosta. Parecia alguma coisa assim, tinha um certo calor, mas não parecia vidro ou pedra. Tinha uma sensação de quente e leve. Eu tinha 2 e naquele correr de desespero, como a mulher estava mais atrás de mim e a escuridão estava vindo numa estradinha, eu joguei para ela. E ela jogou para trás como se fosse bombas. E realmente, quando elas se chocaram, as sombras que vinham, né, eram vultos. É como se explodissem. Explodia de luz e desaparecia, só que eram muitas. E aí é o curioso, eu não tinha lucidez nesse momento ainda. Nessa correria, a gente correndo, chegou um momento em que esse ser, mulher que estava do meu lado, pulou para flutuar, para voar. Até porque a sombra estava chegando muito perto. E nesse momento, foi como se eu trocasse de lugar com ela ou houvesse uma conexão tão grande que fôssemos um só, não sei. Porque eu estava na posição dela, vendo, eu vi a luz passando por baixo, a luz não, a sombra passando por baixo para me alcançar lá na frente. Porém, eu lá na frente continuei seguindo, e como eu estava naquela posição de voar, eu continuei voando. O lugar ele era meio nebuloso. E nesse momento eu tive a lucidez de estar fora do corpo, por causa do contexto da situação. Não vi mais o que seria a minha versão lá da frente,
talvez, apenas talvez, ele fosse uma projeção e eu fosse um artifício. Era eu representando a minha proteção de uma versão literalmente projetada minha. Não sei se entenderam. Mas fora do corpo, muita coisa pode acontecer, incluindo eu assumir um outro papel, não estando consciente, e ter uma versão minha plasmada, não sei. Como se fosse um corpo secundário, talvez, também, não sei, ou se eu só troquei de lugar, não tenho certeza. Sei que eu assumi esse papel de estar voando e falei, estou fora do corpo, caramba, estou mesmo. E aí eu pensei, vou fazer aquela leitura marota para perceber se tem algo grudado em mim. Levei a mão atrás e já senti assim, duro e conectado. E em movimento, senti uma certa resistência, assim. Isso aqui é curioso, porque parecia haver uma intenção de agarrar, só que a coisa não tinha uma forma orgânica. Quando eu segurei, fiz questão de puxar e destravei, desplugou, era como uma caixinha antiga daquelas conexões que ficavam na parede para telefones. Era uma caixinha daquela, ela tinha um encaixe aqui atrás, bem no chakra aqui, e tinha um fio preto que eu puxei. Danei a puxar, puxando, enquanto eu voava, puxando e puxando. Eu cheguei a cair no chão, mas nessa parte eu já estava enxergando bem melhor. Parecia o alto de uma rua que tem perto da minha casa, mas era bem mais alto. Dava para ver um tanto de a cidade além, mas era meio que o topo de um lugar e tinha pessoas passando, era uma rua. E eu pensei, vou prestar atenção nisso também. Enquanto eu puxava a coisa, tirava, puxava, e no final, dei aquele último puxão, veio, e a sensação era um misto de a coisa estar presa em mim, mas também não. Não sei explicar direito. Tinha um incômodo no puxar. Não sei se estava saindo exatamente de trás de mim. Sei que quando eu puxei, veio parecia... Vocês já abriram um computador ou viram o HD, que é aquela, né, placa de metal que você tirando tem um disco dentro. Só que parecia de plástico. Um plástico muito duro, mas de plástico, branco, ressequido, assim, meio velho. E até um pouco aberto, como se não tivesse dois parafusos. Tanto que eu abri, eu olhei e falei, que doideira isso aqui. E é mais ou menos isso, assim, a sensação de, é isso. O que eu faço com isso? Essa é a informação que eu estou tendo. É isso que eu estou sentindo. É tudo muito visceral, de real. Eu abri e não tinha disco nenhum dentro. Enquanto eu questionava, caramba, o que é isso? Eu acordei. Esse foi o relato de hoje. Enigmático, mas tudo dentro dessa linha de sempre tem alguma coisa plugada aqui. Seja alguém ou maquinário, não sei. Vou ponderar um tanto quanto. Estou atualizando vocês aqui e deixando como registro para futuras pesquisas minhas. O relato do dia 18 de dezembro de 2018, que é um antigo daquela época, para que eu também retome, né, essas leituras antigas e não se perca algumas experiências também curiosas como essa aqui. Eu relato aqui, tenho evitado escrever tudo, porque tem sido muita coisa. No geral, eu não percebendo que estou fora do corpo, mas entendendo o lado de lá como uma realidade, como se o acidente não tivesse acontecido e fosse ele um pesadelo. Mas esse aqui eu estava com eu alcancei um grau de lucidez
interessante numa situação interessante. Eu estava com o meu amor e o pai dela e a irmã e outros homens que eu nunca tinha visto antes numa casa. De repente, eu percebi que isso não era possível, porque tinha acontecido sim o acidente. E eu quis chamar o meu amor para conversar a sós, tirar ela daquele contexto coletivo. E eu vi que um dos caras me olhou sabendo da minha intenção. Ele percebeu. Ele percebeu que eu fiquei lúcido, ele percebeu que eu queria tirar o meu amor dali para conversar com ela. E nós conversamos, eu e o homem, apenas mentalmente. Na minha percepção, aquela versão do meu amor era uma versão de antes do nascimento, do acidente, perdão, e eu quis contar para ela que aconteceria o acidente, para ela não ir na viagem. Essa era a minha intenção. Porque de alguma forma eu captei que era essa versão dela. E eu perguntei pro cara, em silêncio, né, se eu não podia mesmo fazer isso. E ele disse que não era aconselhável. Ele me repreendeu, ele entendeu que eu tinha essa intenção e me desencorajou a tentar fazer isso. Então eu quis só chorar e abraçá-la. E nesse momento um vento forte me levou para longe dela. Eu fui tirada da casa, atravessei uma rodovia e eu lutei contra esse vento. Não era uma rua, era uma, sabe, rodovia mesmo, de um lado muito amplo, do outro lado também, né, em sentidos contrários. E eu lutei contra esse vento, fazendo força contrária, e aí surgiu do nada um rapaz e o vento parou. Eu percebi que ele tinha feito o vento, que a força vinha dele, e como eu estava resistindo e querendo voltar, ele parou na minha frente, pulou, girou e me deu um chute na fuça, na cara, que não me machucou, mas me fez parar. Conseguiu minha atenção. Ele não estava furioso, mas estava um tanto impaciente comigo, como se eu estivesse sendo impertinente, ou um mau aluno, talvez. Ou também ele era alguém que tinha isso, né? Ele sabia que não me machucaria, e provavelmente poderia ser um amigo, sim. Só me dando um tapa na cara, só que não tapa, né? Chute. Mas para mim, que veio das artes marciais, eu e meus amigos lutávamos muito e tínhamos um certo diálogo e entendimento nas lutas. É uma linguagem diferente, né? Acho que para que eu recuperasse a minha serenidade, talvez, ou pelo menos o equilíbrio mínimo, né? Já que eu queria muito abraçá-la e chorar. Eu estava triste. Ele fez isso. Ou então ele é um estagiário astral que vai levar uma reprimenda, sei lá, um puxão de orelha, ou não. Mas a verdade é que ele me parou. Ele me deixou e eu resolvi então me acalmar, não voltar para casa, lá onde meu amor estava, já que eu não estava conseguindo lidar. E eu passei a procurar, andar pelo lugar, procurando placas em ruas adjacentes de estabelecimentos para decorar e ligar depois, acordado, para validar a experiência. Se fosse uma loja que existia, eu saberia. Mas agora vem a parte difícil, que é decorar um monte de número, eu sou péssimo nisso. Não aconteceu, e quando eu pensei em olhar só nome e pesquisar nome das lojas, eu acordei. Aqui eu coloco minhas impressões da época, que eu acho que é interessante observar que, no geral, nós estamos sendo monitorados, que há um certo cuidado para que as coisas sejam como tem que ser. Qual era o objetivo de eu estar ali com eles, talvez?
Talvez fosse eu vivenciar de uma forma segura um momento com ela, fazia parte do meu tratamento. Isso se era mesmo uma versão antiga dela, pode ter sido só interpretação minha. E aí também não seria legal eu conversar com ela para falar de acidente. Não deixaram. E ali eu termino dizendo que, para mim, existem pessoas lá que trabalham e pegam essas missões e cada um lida de um jeito que pode e que acha prudente e aceitável. Alguns podem ser, sim, até amigos e mais conhecidos, com certas intimidades até para chutar a nossa cara. Mas ainda considero que esse pessoal estava ali para ajudar. Essa é a experiência mais antiga que eu trago de hoje para hoje. Continuo questionando muita coisa. Eu não venho aqui para trazer respostas. É uma pesquisa que eu estou fazendo e desenvolvendo, cruzando informações. Tudo indica que há uma interferência, sim, tanto negativa quanto positiva. Não acho que devemos nos desesperar, porque no fim das contas, tudo pode ser positivo se olharmos da maneira correta. Se encararmos como treinamento, por exemplo. Seja como for, é válido. Eu sei que eu fico curioso para desvendar certas coisas, como essas conexões comigo de seres e aparelhos, a ponto de ter uma certa curiosidade, sim, de como vai ser depois, quando eu sair daqui definitivamente, ou pelo menos deixar esse corpo, já que talvez eu tenha que voltar em outro, e aí não seria definitivamente, mas nessa brecha entre uma vida e outra, do quanto eu vou conseguir explorar, entender o funcionamento de como é e do porquê é como é do lado de lá. Mas isso fica para depois. Eu estou me adiantando alguns passos. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Vou deixar alguns videozinhos da Nix aqui, já que o vídeo ficou curto, porque algumas pessoas disseram que estão com saudades dela. Aí tem vários contextos aqui de massagem, de ela pedindo, né, carinho, e ela, quando sabe que está sendo filmada, ela fica meio incomodada. Ou talvez é porque eu paro, né, de usar as duas mãos e pego uma mão só, e aí ela sente uma certa falta. Mas ela está bem, tirando a feridinha no nariz que não cicatriza, mas por causa da condição dela mesmo, ela aparentemente está bem. Hasta. Oi, o que você está comendo? O que você está comendo? Tá bom, hein? Só isso. O resto é ração. Sua comida é ração. Chega.
gosta. Isso aí são meias. Você quer tirar minhas meias da sacola? Eu comprei 3 por R$10. Nix, eu acabei de te falar que eu tinha acabado de te falar para você não lamber ali. Não é para lamber esse pedaço, tá machucado. Como é que a gente vai fazer? Não, não é para você fugir. Não é para lamber em outro lugar. Tá ferindo. Deixa eu ver. Olha ali. Vermelhinho. Não é para ficar lambendo. Não é para ficar lambendo. Tá vendo? Você não se cura mais como antigamente. A feridinha que nunca cura. Não é para você se machucar. Sua língua é uma lixa. Eu sei. Não lambe. Não lambe. Tô de olho. Tô de olho. A patinha pode. 1 segundo depois você já tá lambendo. Agora eu tenho que ficar vigiando você pra você tomar banho sem se machucar. Não crie uma ferida de tanto se lamber. A gente não precisa disso, tá bom?